Então, esse índice do ITF, né, ele pode ser utilizado também para você shortear determinadas cotas contra o índice. Então, por exemplo, se você acredita que um determinado fundo vai performar, se desempenhar pior do que a média dos fundos no mercado, você pode comprar o índice e shortear a cota de um determinado fundo. Eu acho que essa novidade que se iniciou ontem, né, que é a possibilidade de você alugar as suas cotas, é uma novidade muito boa. Isso já existe em mercado de ações e agora se iniciou no mercado de fundos imobiliários. É uma inovação na área de fundo imobiliário, é uma sofisticação que o mercado está tendo e é um instrumento muito importante para desenvolver esse mercado. Nós tínhamos em 2012 algo da ordem de 50 mil investidores na B3 em fundos imobiliários. Hoje temos mais de 1 milhão, acredito que é 1 milhão e 100 mil investidores, e em fundos acredito algo da ordem de 100 bilhões de reais. Então é um mercado que está ficando cada vez mais importante e esses instrumentos eles têm que servir para proteger o investidor e também para dar uma mais-valia. Por exemplo, se eu sou um investidor que eu tenho cota de um determinado fundo, eu gosto do fundo, gosto dos dividendos e não pretendo vender esse fundo no médio prazo, porque eu sou um investidor de longo prazo. Eu posso doar essas cotas, ou vamos dizer, emprestar ou alugar, por uma determinada taxa mensal ou anual. Então eu faço ainda um lucro adicional sobre aquela posição que está parada. Eu continuo recebendo os meus dividendos, eu continuo tendo apreciação caso ela aconteça, e eu ainda tenho um adicional de renda por estar alugando essas minhas cotas. Por outro lado, aquele investidor que acredita que aquelas cotas vão se depreciar por um determinado período, esse investidor pode alugar, então ele seria o tomador, ele paga uma determinada... Talvez está um pouquinho didático demais, mas eu acho interessante. Não, acho muito importante explicar, porque a gente recebeu bastante dúvidas em relação a isso. Eu, inclusive, também tenho um pouco de dúvida sobre isso. Eu estou achando ótimo. Pode continuar dessa mesma forma. Legal, então eu continuo aqui didaticamente. Então, aquele que é o tomador, então ele toma aquelas cotas emprestadas, ele paga aquela receita anual ou mensal, devido ao aluguel que ele está tomando, né? E ele pode vender essas cotas a descoberto. O cuidado que ele precisa ter é que fundo imobiliário, diferente de ações, normalmente distribui dividendos mensais. Então ele precisa estar ligado de que a obrigação dele é o aluguel das cotas, os dividendos mensais e, contra isso, ele tem o benefício de uma queda na cotação ou o prejuízo devido à apreciação daquele título que ele foi short ou vendido, né? Nós vamos ter muito mais volume, nós vamos ter algumas situações que a gente chama de short squeeze, onde o vendedor vai ficar realmente sofrendo para ter que cobrir e devolver essa posição, mas isso é normal. A partir disso, nós devemos aguardar outros instrumentos, porque esse é apenas um, na minha visão, na visão da nossa gestora, da REC, esse é o primeiro. Depois nós temos que ter as opções, né? Opção de compra, opção de venda, né? Os contratos a termo. Então todos esses outros mecanismos deveriam vir a mercado à medida que esse mercado vai se sofisticando. Você está falando aí bastante dos benefícios. Existem riscos, algum ponto negativo que realmente o investidor precisa só tomar um cuidado antes de sair aí tentando começar a alugar já essas cotas? O que você destaca para a gente? Então, aquele que é o detentor das cotas e que as aluga, né, o doador, o nível de risco dele é um pouco menor, porque se ele tem, vamos dizer, essa intenção de ficar com as cotas no longo prazo, ele tem um benefício marginal. Entretanto, se por acaso ele precisar de dinheiro para determinadas obrigações, ele teria que vender essas cotas, ele não vai ter a disponibilidade dessas cotas para vender e realizar os seus recursos. Uma coisa que eu ainda não sei, né, isso eu desconheço, como que será o processo de garantia e margens. Isso eu ainda não sei. Por quê? Porque aquele que toma emprestado uma cota, ele deveria deixar uma garantia suficiente para qualquer flutuação e para o caso dele não aparecer para recomprar as cotas e devolver ao doador, né? Então eu não sei ainda como a B3 está fazendo nesse caso, eu não fiz ainda nenhuma operação, não tenho experiência, começou isso ontem.
Então, isso é uma informação que eu vou ficar devendo, que é o sistema de proteção, porque a gente chama de counterparty risk, que é o risco da outra parte não cumprir com aquele acordo se e quando for demandado, né? Então, é isso que eu ainda não sei, se serão garantias bancárias, fianças bancárias, se a B3 vai ter um volume ou vamos dizer, um determinado valor de risco para cada atuante no mercado. Então, essa é a minha dúvida ainda. E, obviamente, o risco para aquele que vai shortear é de não conseguir, vamos dizer, ou de ter um grande prejuízo na hora de devolver essas cotas. A estratégia que o Carter mencionou, que é você comprar o índice, shortear, né, tomar alguma cota, significa que você está apostando que aquela determinada ação, aquele determinado fundo, vai performar pior do que o mercado, né? Então, vai ser divertido, eu acho. Muita gente vai ganhar dinheiro e muitos perderão dinheiro normal, que é o que acontece em mercado financeiro. Ô Carter, você acha que tem ouvido muito sobre isso, né? Tanto nas suas lives, que eu vejo muito que vocês acabam fazendo bastante lives no YouTube, Instagram, acompanhando sempre vocês, tanto aqui no Radar FIS. Acho que uma das perguntas, muita gente com dúvida em relação a essa questão de aluguel de cotas, né, dos FIIs. Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, qual que é a pergunta que tem chegado mais para vocês, que você acredita que as pessoas ainda estão com mais dúvidas em relação a esse assunto? Eu acho que o Moise esclareceu, a gente podia até convidar o Moise fazer o Hack Education, né? Porque ele é bastante didático, ele até contou depois que, quando ele morou nos Estados Unidos, ele teve um treinamento lá. O que eu ia falar é, a pergunta que vem com maior frequência é justamente o que o Moise colocou, que é a questão e os dividendos, né? Eles ficam para quem, né? Para quem aluga, né? Então, essa é uma das maiores perguntas, a pergunta mais frequente que vem para nós. Então, a gente sempre responde, né? Porque o dividendo, ele é do cotista, né? Mesmo que ele... E o pessoal tem um medo porque, eu tenho a cota, mas eu vou alugar e eu tenho só para dividendo. Como é uma coisa nova, o pessoal não tem certeza, mas a gente responde, né? O Moise acabou de colocar. Quem é o doador, né? Você tem as cotas, você tem a opção de doar e deixar aquele ativo em aluguel. Você de uma maneira diferente, mas você acaba também tendo os direitos de aluguel, de subscrição. Então, são todas essas dúvidas. Essa dúvida é mais frequente, né? E aí você tem, né? Mas, assim, mudando um pouquinho de assunto nessa dúvida, mas são 52 fundos, né, que já foram disponibilizados. Tem uma regra, né, que a metodologia foi que a média de negociação diária nos últimos 6 meses tinha que ser maior ou igual a R$ 1 milhão, e os cotistas nesse período maior ou igual a 500 cotistas, né? E eu acho que já tem gente usando e abusando disso, porque tem lá já fundo monoativo lá no Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, já caindo já para o segundo estregão seguido, mais de 5%. Enfim, eu acho que é a pergunta mais frequente, e essa que o Moise colocou, obviamente, quem é o tomador? A B3 ela pede garantias nessa operação. Na parte de ações, geralmente todo ativo cobre um percentual da operação. Se você vai dar ação em garantia, é um valor menor. Se você der LFT, é um valor maior. Se você, enfim, depende do ativo que você dá em garantia, você tem aí. Então a gente não sabe ainda as regras. Provavelmente as regras são um pouco diferentes, porque os fundos imobiliários, que não têm menor volatilidade, enfim. Mas vamos ver como é que vai ser. Realmente também não. Eu vou checar esse ponto e trazer novidades para vocês.